Welcome all of you to the Values for Sejam Life. todos bem-vindos para essa série dos Valores para a Vida, episódio 53, Respeito. Hoje, com muito respeito, temos a Didi Suda de Moscovo, da Rússia, e antes de começar, eu vou apresentá-la. Ela já esteve conosco há cerca de 8 meses atrás, mas eu vou fazer a apresentação também. Ela é diretora do Centro de Desenvolvimento Espiritual de Moscou, e ela chegou como parte da delegação da Brahma Kumaris. Basicamente, profissionalmente, ela é estudante da Universidade de Delhi. Eu me ouvi bem, desculpem. Está há cerca de 46 anos na Brahma Kumaris e está a desenvolver esse projeto de trabalhar para o desenvolvimento da humanidade. E há cerca de 50 anos ela pratica a meditação Raja Yoga. E ela fez também um livro, se estiver em erro, já em Moscou, que tem a ver com os valores. Também tem um livro chamado Valores Morais, que é para professores. Também tem um artigo, se não estiver em erro, que foi publicado num outro livro, que tem a ver com o papel das mulheres. Então, hoje vai ser um poema especial que juntou o tema mais a apresentação. Portanto, a Sudha Didi, ela serve em Moscou e na Rússia, com a sua cultura espiritual divina, e inspira-nos o autorrespeito para desenvolvermos a nossa arquitetura interior. Então, não tenhamos desrespeito por ninguém no futuro próximo. E é isso que ela nos guiará na palestra de hoje. Dar e receber respeito deveria ser um gesto de todos, porque na vida precisamos do apoio uns dos outros em todos os momentos. Cada um de nós é uma energia, uma criatura divina. Então vamos cuidar uns dos outros e desenvolver o hábito de nutrição para que os meus relacionamentos permaneçam estáveis e não se rompam. E estar no assento elevado do autorrespeito é de fato minha verdadeira natureza. E Maya rasteja furtivamente, destruindo minha calma interior como um abutre. Mas com sabedoria divina e espiritualmente maduro, agora vou poder enfrentá-la. Porque nós vamos conseguir isso ao estudar essa espiritualidade e também dar poder e ajudar os outros. Agora eu vou pedir que a Cláudia dê essas boas-vindas para a Didi. Om Shanti de Vancouver. Boa tarde para si. Om Shanti. Muito bom tê-la de novo conosco. Gostamos muito quando você está conosco a dar essas palestras. Então esse é um tema muito importante que nós estamos à procura, porque nós vemos que o respeito hoje em dia é uma coisa que está tão embaixo, e como o autorrespeito também está embaixo, portanto, o respeito também. Portanto, quando nós temos autorrespeito, podemos respeitar os outros. E nós vemos que a humanidade hoje em dia está com essa falta de respeito, falta de autorrespeito e respeito pelos outros. Então eu queria oferecer esse buquê de flowers. Então recebam o nosso amor. Muito bonito, muito obrigado. É através do Zoom, mas todo o nosso amor por vocês, de todo mundo. De
de todos os cantos do mundo estamos à espera de escutá-la. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado a todos em Vancouver. Estão todos bons? Sim. Ótimo, ok. Então, muito obrigado. E obrigado, Manoj Bhai. E também estou a ver a doutora Ashok Mehta. Alguns que eu ainda não conheço todos. Mas muito obrigado por darem-me esta oportunidade de estar com todos vocês, mesmo sendo aqui através do ecrã. É bom vermos e esperamos encontrar-nos em Madhuban em fevereiro ou março, talvez. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Manoj Bhai, pelo seu poema. E hoje, eu posso ver que há muitos Brahmins e alguns que não são estudantes regulares, mas estão muito conectados conosco, com a Brahma Kumaris. Então, eu vou dar uma referência da Muli de hoje, depois de escutar o seu poema. E é trazer isso nesse caso. Aquilo que se vocês lembrarem de uma da frase que Baba disse, na confluência do Bhakti com o Gyan, você precisa de Vairagya. Isto é uma frase muito profunda, mas antes disso Baba disse, o Bhakti e o reino de Ravan, ambas as coisas puxam-no para baixo, fazem com que vocês caiam. Mas quando você faz o máximo Bhakti, então você vai receber o Gyan. Então depois do Bhakti, a alma vai descendo, 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 e vai até o máximo. Mas para vir do Bhakti para o Gyan, Baba disse que você precisa de Vairagya. E a pergunta é, Vairagya pelo quê? O que é que eu entendi é que Vairagya é pelo ego, pelo orgulho. Porque quanto mais uma pessoa cai, mais egoísta ela se torna. Então esse ego e orgulho, na verdade, é um sinal de impureza na alma. E por que o Bhakti faz essa queda? Porque no Bhakti não há esse entendimento que o homem vai cometendo erros e por aí além, e o divino vai perdoá-lo. Então você comete um erro, você comete pecados, então vai para o templo e você pede por perdão e você é perdoado. E então você está preparado para cometer mais pecados. Então esse mau entendimento que existe, a alma então vai caindo. E quanto mais a alma se torna impura, mais Ravan, a impureza, na forma de ego, torna-se como a personalidade principal, os tratos do ser humano, a forma de ser. Então o Gyan, que significa luz, que significa entendimento. Então, eu lembro-me de uma frase em sânscrito, Vedyan Dadadi Veneyam. Quanto mais conhecedor que você é, mais humilde você é. Então, quanto mais sábio, mais humilde você é. Então, a sabedoria, o conhecimento, ensina a humildade. E se uma pessoa tem muito conhecimento, mas tem orgulho disso, tem esse comportamento que não deveria ser por causa do ego, então isso significa que a pessoa não recebeu esse conhecimento, essa sabedoria. Então nós sabemos que Deus é o oceano de conhecimento. Portanto, Ele é absolutamente sem ego. Absolutamente sem ego. E se você quer aprender respeito, então como respeitar? Nós precisamos de aprender a partir de Deus. Porque Deus praticamente demonstra como respeitar.
E nós dizemos, mas a não ser que haja essa viragya, esse desinteresse do ego, vai ser muito difícil respeitar os outros. Vai ser muito, muito difícil. Então, porque o ego se torna como um muro entre eu e outra pessoa. Ok. Então, agora, quando você escreveu para mim falar sobre esse tema do respeito, eu lembrei da minha infância. Nós costumávamos escutar os nossos sêniores, os nossos pais, professores, que alguém deveria amar os mais novos e respeitar os mais velhos, os sêniores. Então, isso era o que era nos dito e ensinado quando nós éramos crianças. Então, ame os mais novos e respeite os mais velhos. Mas uma coisa interessante é que ninguém disse sobre os iguais. O que é que fazer com aqueles que são os iguais? Se amá-los ou respeitá-los? Ninguém mencionava isso. Então havia o amor pelos mais novos, os respeito pelo sênior, mas o que eu reparei é que, conforme o tempo foi avançando, conforme eu cresci, é que na verdade, alguém que seja mais novo ou mais velho do que você, ambos precisam e são necessários, ambos, amor e respeito. Então, os mais velhos não precisam só de respeito e não amor? Não. E as crianças de hoje? Hoje em dia precisam de muito respeito, porque se nós queremos que os filhos, as crianças nos respeitem, é muito, muito importante respeitá-los. Porque apenas ser um exemplo diante deles, nós podemos ensiná-los. Então, aquilo que eu acho é que nós precisamos respeitar todos, assim como Manoj disse no seu poema. Nós precisamos de respeitar todos, quer seja júnior, mais novo ou mais velho do que eu. E quando nós falamos sobre as pessoas mais velhas, respeitar os mais velhos, a pergunta que surge é: quem são os mais velhos? Qual é a definição dos mais velhos? Alguém pode ser mais velho do que eu em idade, é claro, eu tenho que respeitar essa pessoa, mas alguém talvez não seja mais velho na idade, mas mesmo assim é mais velho em experiências. Talvez tenha experiência num campo ou outro que eu não tenha. Então, essa pessoa, ela continua a ser chamada de mais velha para mim, portanto, eu tenho que respeitar essa pessoa. Alguém pode ser chamado de mais velho por causa do estatuto dessa pessoa, do Estado. Mas se o Estado é mais elevado que eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar a cadeira, como se costuma dizer, mas eu tenho que fazer isso. Porque isso tem a ver com uma pessoa que é que está num posto no Estado, não só a nível de ser mais velha, a nível da idade. Então eu tenho que respeitá-lo. E talentos. Alguém tem talentos que eu não tenho. Então eu respeito essa pessoa, porque essa pessoa é mais velha para mim nesse talento. Eu recordo uma vez que o irmão Jagadish estava a dar uma aula sobre um tema que ele mencionou que havia muitos tipos de mais velhos. 11 tipos de mais velhos. E ele deu um exemplo muito bom e ele disse, por exemplo, não é uma pessoa assim tão altamente educada, porque a mãe não pôde lhe dar cursos ou coisas, e também não era assim muito esperta ou inteligente, e não tinha assim tanto conhecimento e coisas assim do gênero, mas aquela mãe sabia como cozinhar e como fazer, por exemplo, o tole. Mas você não sabe como fazer isso.
Então essa mãe é mais velha para si, porque você não vai pensar, isso é uma mãe que não é assim muito educada, então não vou respeitar essa pessoa. Não, essa pessoa que tem esse talento, mas você não tem. Então você devia respeitar essa pessoa. E também pelo estado espiritual. A pessoa pode estar no Gyan há alguns anos. Essa pessoa veio há poucos anos atrás, pode ser tipo 15 anos em Gyan, mas o estado espiritual é muito claro no comportamento e visível, nas suas maneiras, nas suas disciplinas. Então, na vida, nas atividades e nas palavras, o estado espiritual é mais elevado. Então, essa pessoa, naturalmente, é digna de respeito. Então, outras qualidades. Então, se você começa a ver, a partir desse ponto de vista, todos os seres humanos, você vai ver que o outro ser humano, de uma forma ou outra, é mais velho do que você. Cada ser humano, todos os seres humanos, de uma ou outra forma, é mais velho do que você. Por exemplo, uma criança muito nova hoje em dia, pode ser o neto de alguém, ou neta, são tão inteligentes. Eles fazem as coisas rapidamente com um computador ou telemóveis. E nós não sabemos como às vezes fazer essas coisas. Então, rapidamente eles fazem tudo. Muitas coisas são muito rápidas e são muito inteligentes nisso. E, entretanto, também é dito que se durante qualquer período da sua vida você aprendeu algo de alguém, qualquer que seja o período da sua vida, você aprendeu algo de alguém, então essa pessoa vai ser sempre manter-se sênior para si até o fim da sua vida, ou seja, mais velho. Meus pais ensinaram como comer, como segurar a colher, como escrever. O professor ensinou-me o alfabeto. O meu professor ainda pode ser um professor da escola primária e eu tornei uma grande pessoa. Mas essa é a minha professora que me ensinou como escrever, como falar. Então, se eu aprendi algo de alguém, qualquer que seja o período da minha vida, essa pessoa vai sempre permanecer mais velha para mim até o fim da minha vida. E essa pessoa vai ser, ou deveria ser, digna de respeito aos meus olhos, sempre. Há muitos bonitos exemplos sobre isso, mas não vou dizer por causa de ter consideração pelo tempo, mas há muitos exemplos bonitos. E como eu disse mais anteriormente, nós também podemos aprender pelos mais novos, pelos estudantes, pelas crianças. Às vezes, eles sabem certas coisas mais do que nós, e nós podemos aprender mais deles. E quando nós aprendemos, nós sempre... Eu recordo-me de uma imagem, muitas pessoas em Bhakti liam o Bhagavad Gita, e mesmo agora, mas se você ver uma imagem dessas escrituras, então quando Krishna é mostrado de pé numa carruagem e Arjuna está a aprender e ele está sentado no chão. E Krishna está a dar as lições, ele está a falar, Krishna está com Arjuna, como se fosse Deus a falar com Arjuna. Então, se você vê os olhos de Arjuna na direção de Krishna, então a forma como ele está a olhar para o seu professor, que está a ensinar-lhe algo. Então, é por isso que é sempre dito que a posição do professor deveria ser sempre um pouco mais elevada. E o estudante deveria olhar para o professor com os olhos um bocadinho para cima. Então essa posição até mostra o respeito em direção daquele que nós estamos a aprender algo.
Então, não é uma questão apenas dos olhos, mas o meu estado interior. Eu olho para o meu professor sobre aquele que está me ensinando alguma coisa e que tem uma visão mais elevada. Isso também é chamado de respeito. Agora, eu gostaria de vir sobre isto, que é, nós estamos a viver numa sociedade interdependente. Ninguém, nenhum ser humano pode fazer tudo sozinho. Nenhum. Todos os seres humanos neste planeta são importantes. Como, por exemplo, se não vier a faxineira para limpar, como é que as coisas vão ser? E se eu for tipo um empresário de uma grande empresa, mas tem de haver respeito por essa pessoa que está das limpezas, pelos agricultores que estão a fazer plantações para nós, para a cozinheira, para a pessoa da lavanderia e por aí além. Então é por isso que eu recordo-me de quando o proprietário de uma grande empresa em Hyderabad veio ter com Haddad para Kashmani e perguntou como estava tudo ser organizado na sua organização. E Haddad disse, porque nós somos uma família. Nós amamos-nos. Nós não trabalhamos só com as mãos e cabeças. Aqui nós trabalhamos juntos com as mãos, cabeças e corações. Nós amamos-nos, respeitamos o papel de cada um e o trabalho árduo que cada um tem. Alguém pode estar a cozer, a limpar, a cozinhar, alguém pode estar a dar palestras, mas cada um é igualmente importante. E é isso que Baba costuma dizer, irmão, você tem que fazer prashant, ou seja, palestras, ou limpar, basan. Portanto, você tem que limpar os utensílios. E ambos são atividades igualmente importantes. Não é que um seja mais do que o outro, e uma mais e outra menos importante. Não. As duas são atividades igualmente importantes. E isso é como vir o amor e respeito por cada ser humano. Qualquer que seja o papel que ele esteja a desempenhar. Porque sem isso, a vida não vai ser fácil. E eu recordo-me muito bem quando nós tivemos conferências em Madhuban, ou outro tipo de programas, mas que no final os convidados perguntavam sobre as experiências, e eu não me recordo, durante todos esses anos, de nenhum convidado ter falado qualquer ponto do conhecimento que os ofendeu ou que magoou durante as aulas. Mas todos os convidados falaram sempre como foi servido, por exemplo, a comida, como uma mãe serviu a comida, e eles lembram disso, como tudo estava limpo, eles lembram-se disso. Ninguém falou sobre como as palestras foram dadas, nem sobre aquilo que foi falado. Aquilo que permanece no coração da pessoa é as ações, o comportamento, e não as palavras. E como Baba sempre disse, as palavras vêm ter aqui em cima, e os bons comportamentos entram no coração. Entretanto, aquilo que eu quero dizer é que esse respeito por todos, é por isso que Baba nos mantém diante de nós o exemplo da árvore do Kalpa, da árvore genealógica da humanidade. Todos nós pertencemos a uma única árvore. Nós fazemos parte de uma árvore. Não importa se esteja na raiz, no tronco, nesse galho, naquele galho. Isso não importa de todo. Mas todos são
partes, quer dos galhos ou do tronco ou das raízes da mesma árvore. A semente é única. E, entretanto, respeitar todas as religiões, todas as culturas, todos os idiomas, todas as raças, toda religião, toda cultura, cada raça, toda nacionalidade, todo o idioma tem todos os seus papéis importantes neste drama do mundo. Entretanto, quando nós falamos em respeito, é verdadeiramente uma atitude, porque eu me lembro de um manifesto 2000 para a cultura de paz e não violência, onde a nossa organização também participou. E se você chamar os 6 princípios desse manifesto, o primeiro princípio é respeite todas as vidas. Esse é o primeiro ponto desse manifesto. Provavelmente muitos de vocês sabem que esse manifesto, esse projeto foi planeado por um grupo de laureados nobres. E o primeiro foi o respeito a todas as vidas. E o segundo foi rejeitar a violência, que está muito conectado com o respeito. Rejeitar a violência. E o terceiro foi partilhar com os outros. Outro aspecto do respeito, partilhar com os outros. E o quarto, muito importante também, escutar e entender. Quando você está a escutar os outros, o objetivo seria, eu quero entender aquela pessoa. E não apenas formalmente de fale, meus ouvidos estão abertos, eu estou a escutar. Não, é entender você. Então, ouvir para escutar, para entender. Preservar o planeta é o 5º princípio. E o 6º, redescobrir a solidariedade. Então, na verdade, todos esses 6 princípios falam sobre respeito. Mas, assim como a irmã Cláudia falou, hoje nós não encontramos as pessoas respeitarem umas outras. Nós já vamos no fim de 2022 e essas celebrações que foram até 2010, aquilo que nós vimos no mundo, que é muito claro diante de nós. Então, por que esses 6 princípios, na realidade, não se tornaram parte da vida humana? Aqui, Baba, Deus, abriu um segredo sobre aquilo que a Cláudia mencionou, que é chamado de autorrespeito. Nós precisamos de entender aqui o que é autorrespeito. Na verdade, autorrespeito é uma coisa muito grande. Suman torna-se Saman, respeito. Então, é só para elaborar um bocadinho mais esse tema de Suman. Sua, o self, é a alma. Respeitar o eu, a alma. Respeitar significa, primeiro de tudo, entender a mim mesmo. Eu quero respeitar, mas é entender, escutar a voz da minha consciência. Então, um dos princípios desse manifesto é escutar para entender. Portanto, eu escuto a voz da minha consciência. Eu não tento decepcionar-me, enganar-me. Eu quero entender-me. Eu quero saber quem sou eu no presente. E uma coisa é entender a minha natureza original, a minha natureza bela. Mas outra coisa é entender a mim mesmo agora, como eu sou agora, neste momento. Eu entendo a mim mesmo, eu aceito-me, eu não rejeito-me, eu não sou violento comigo mesmo, eu aceito-me com as minhas fraquezas e com as minhas forças.
Eu sei que eu sou isto. Então, depois disso, respeito, autorrespeito significa trabalhar em mim mesmo, realizar a importância da beleza original, dos meus valores originais. Eu não quero perdê-los. Eu quero reganhá-los. Porque essa beleza original faz com que o mundo seja bonito. Nós todos queremos que esse mundo se torne bonito, belo. Então nós temos que reganhar esta visão da minha beleza. Então eu tenho que aceitar como eu sou agora. Então vou ser capaz de amar-me e amorosamente eu conseguirei trabalhar com a minha mente, com o meu intelecto e com os meus sanskaras, com os meus hábitos. Eu vou ser capaz de reganhar os meus valores. E provavelmente eu orei tanto para Deus nesse drama, nesse ciclo, e Deus está a lembrar-me que originalmente eu sou isto. Então, em segundo lugar, respeitar o eu também significa que eu tomo conta de mim, que eu cuido de mim no sentido de que eu cuido da comida, com o que é que eu estou me alimentar, que tipo de informação eu estou a colocar em mim mesmo, na minha mente, no meu intelecto. Quanta comida saudável eu estou a alimentar. Eu cuido de mim mesmo. Porque o respeito também significa cuidar. Então eu começo a cuidar de mim mesmo. E então, quanto mais eu respeito a mim mesmo, eu aceito-me, trabalho em mim mesmo, e quanto mais eu cuido de mim mesmo, eu torno-me mais forte. E a força isso vai dar-me a habilidade de aceitar os outros como eles são. Como eles são. Respeitar os outros. E encorajá-los. Que eles reganhem as suas belezas naturais. Então, isso começa no eu, e durante esse manifesto, ninguém falou sobre autorrespeito. Respeito pela vida, sim, mas primeiro tem que respeitar a mim mesmo, a alma. Ao menos que isso aconteça, isso não vai se tornar uma realidade, porque todas as outras coisas vão apenas permanecer no papel. Então, quando nós falamos de autorrespeito, nós começamos com esse respeito dentro da alma, e então, na alma. Então, sim, respeitar o corpo, através do qual a alma expressa-se. O corpo é o templo da alma. A alma é a imagem viva nesse templo. Então, eu cuido desse corpo não por causa do apego, mas porque a alma expressa-se através desse corpo. A alma é capaz de servir através desse corpo. E se o corpo adoece, a alma vai ter que tomar serviço de outros. E se eu cuido do corpo e permaneço saudável, limpo, então nós podemos servir os outros. E quando nós falamos de respeito, isso também significa estar preparado para servir. Eu estou preparado para servir. A humildade e serviço. Essas duas palavras vão juntas. Então, cuidar do corpo também é muito, muito importante. E então, a terceira coisa que surge é o lar. O lar físico, onde eu, a alma, com um corpo, Jivatma vive, é a residência. Então, o corpo é o templo para a alma. Mas a residência, o meu lugar de residência, é o templo para ambos, corpo e alma. Então, respeitar o eu também significa cuidar desse lugar de residência,
onde a alma e o corpo vivem juntos. Porque isso se torna um templo para mim, a alma no corpo. Eu sou uma alma, mas eu sou uma alma num corpo. Isso também é uma expressão de respeito. Se a minha casa está suja, as coisas estão tipo ali, então as coisas não vão estar bem. Isso é um sinal de desrespeito em direção para si mesmo. E se eu não posso respeitar a mim mesmo, vai ser muito difícil respeitar os outros. E se eu não posso tomar conta de mim mesmo, então eu não vou conseguir cuidar disso. Portanto, o lugar de trabalho, quando eu vou ao meu escritório, a minha mesa de trabalho, o quão limpa ela está. Todas essas coisas estão conectadas. Tudo começa na alma. A qualidade da alma. Ela expressa-se através das minhas ações. Em conexão com o meu próprio corpo, em conexão com a casa onde eu vivo, e então o lugar de trabalho, e mais adiante seria aí os lugares públicos onde eu frequento. Pode ser um jardim, um parque, uma floresta, ou transportes. Que tipo de... Como eu, a alma, cuida desses lugares. O quanto eu os respeito. E eu respeito-os. Então, se eu aprendo como respeitar a mim mesmo, a alma, isso vai ser visto em todas as coisas. Por exemplo, eu estou a usar um jardim. Por exemplo, eu vou a um jardim. Não é deitar, por exemplo, um papel no caixote do lixo. É deitar num lugar qualquer. Isso é um desrespeito para o jardineiro, para as pessoas que vêm a esse jardim. Isso seja onde, um comboio, no avião, num trem. Então, por aí além. Pode ser coisas muito pequenas, mas como o respeito é expressado em pequenas ações. E tudo começa no eu. O quanto eu respeito a mim mesmo, a alma. Então, o corpo. Então, depois vem a questão de respeitar a natureza e todas as coisas feitas pela matéria, ou da matéria. Eu recordo-me, na minha infância, que minha mãe costumava dizer, se você respeitar as suas roupas vão fazer que você seja digna de respeito. E se você não respeita as suas roupas, você vai perder o respeito. Então, respeitar a natureza e respeitar todas as coisas que são feitas pela matéria. Então, aqui vem o não desperdiçar. Não desperdiçar nada. Então, não desperdiçar é utilizar sabiamente as coisas. Isso também é um sinal de respeito. Como usar sabiamente o tempo. Portanto, isso também é um sinal de respeito por mim mesmo e pelos outros. E então, da mesma forma, utilizar as coisas feitas pela matéria. Os elementos como a água, o fogo, a eletricidade, o papel, tudo. Isso também vai ser chamado de respeito. E então, quando a alma esquece-se de si mesma e começa a se considerar como sendo o corpo, isso é quando vai então surgir o ego, o orgulho. Há palavras bonitas em Hindi, Suman e Saman, então Abhiman e Apuman. Quando há o ego, é muito fácil para a pessoa insultar os outros e se sentir-se insultado. E na verdade, a alma sente-se insultada quando a alma não sente o autorrespeito.
e sente-se rapidamente insultada muito facilmente, é porque facilmente também insulta outros. São os dois lados do ego. Então é por isso que Baba diz que no início respeite a si mesmo e aprenda a partir de Deus. Quando Deus vem para esse mundo, Deus não se esquece quem Ele é, de onde Ele é e qual é o propósito dele vir aqui. Então, como fala com os filhos? Como Deus se comporta? E qual é a visão que Ele tem nos seus filhos? Então, se nós queremos realmente aprender respeito, nós temos que aprender de Deus. E portanto, a última coisa que eu gostaria de dizer é o sinal de respeito por aquilo que nós fomos ensinados na nossa infância, quando vêm os sêniores, quando querem ser na idade, e Ele está diante de nós de pé. Se você estiver no transporte, entrar uma pessoa mais velha, você vai ceder o lugar. Portanto, há muitas coisas que mostram que nós somos, que nós aprendemos, somos pessoas civilizadas. Então, nós aprendemos boas maneiras. Então, o respeito é expressado através das boas maneiras, através do comportamento. Então, eu acho que eu vou terminar aqui. E se então se tiverem perguntas, são muito bem-vindas agora. Muito obrigado, Sudha. São novas perspectivas que você mostrou sobre o respeito, ou seja, muitas coisas pequenas na vida, mas uma coisa que veio à minha mente é mesmo que eu esteja a pensar algo negativo por alguém, é algo que é desrespeito da alma, então. Então, como é que eu tomo conta dos meus pensamentos? Sim, isso é o que nós estamos aprendendo todos os dias, que criar pensamentos negativos na minha mente por alguém, é claro que é desrespeitar essa alma, mas eu penso que, primeiro de tudo, é desrespeitar o eu. Eu estou a criar esses pensamentos negativos, eu estou a poluir a minha mente. Eu estou a poluir a minha mente. E então, hoje, se você lembrar-se da Murli de hoje, Baba disse muito belamente que todos fazem empenho para se tornar 16 graus celestiais perfeitos. Todos vocês querem tornar isso, mas todos estão a fazer empenho como estão a fazer. Nós somos observadores, estamos a observar como observadores apegados. Então, essa lição de ser desapegado, um observador desapegado, Sati, verdadeiramente é altamente importante. Para tirar um grau desse hábito, e desse hábito dos pensamentos negativos por alguém. E aqui também, se você vem para Deus, Deus sabe muito bem sobre as nossas fraquezas, mas Ele nunca, Ele sabe que estão lá, mas Ele não pensa. Quando eu estou a pensar sobre pensamentos negativos ou fraquezas dos outros, nós estamos a ajudar, ou estou a ajudar-me, ou estou a tornar a atmosfera bonita? Não. Isso significa que eu estou a desrespeitar a mim mesmo, e estou a desrespeitar essa alma, e eu também estou a criar essa vibração negativa e estou a poluir a atmosfera. Então, em geral, esse desrespeito, então ter esse interesse do meu bem-estar, meu próprio bem-estar, e não o bem-estar da alma. Eu quero ser feliz. E então, se eu tiver pensamentos negativos, eu não posso ser feliz. Não há questão de ser feliz quando eu tenho pensamentos negativos. Então, eu preciso ter um entendimento muito
profundo disso, nesse aspecto do autorrespeito e trabalhar sobre ele. Thank you. Ok, muito obrigado. Você falou sobre Swaman, self-respeito. Há várias perguntas. Qual é a diferença entre autorrespeito e autoestima? Autorrespeito, respeitar os valores, por exemplo, respeitar os seus princípios, como nós falamos sobre Brahma Baba, que ele tinha negócios com os reis e comia todo tipo de comida, mas ele respeitava os princípios. Os negócios corriam bem ou não, mas ele mantinha o seu autorrespeito. E quando falamos da autoestima, eu acho que isso é um valor do eu. É estimar o eu, valorizar o eu. Eu respeito, mas eu valorizo-me. E é isso que eu entendo. Talvez possa alguém pensar de uma forma diferente, mas o meu entendimento é esse. Sobre o mesmo ponto, onde é essa linha tênue entre autorrespeito e ego? Baba explica muito bem sobre isso. O sinal de ego é que a pessoa não vai ser capaz de respeitar outros, porque isso é impossível para o ego, isso é impossível respeitar os outros. Entretanto, quando há o autorrespeito, definitivamente há comportamento. E essas duas qualidades, nesse equilíbrio, elas vão juntas. Autorrespeito e humildade. Não há outra maneira. É como o Baba disse, uma árvore pode ter muitos frutos. E como está cheia de muitos frutos, ela verga, portanto, ela se abaixa, portanto, a humildade. E abaixar-se, o valor não é reduzido. Então, quando há autorrespeito, há humildade. Isso vai ser visível em todos os lados, em todos os aspectos da vida. Então, todos vão ficar nessa conexão. Isso pode ser uma coisa ser facilmente entendida com sou um bocadinho inteligente, eu sei muita coisa, mas hoje, alguém que pode ser mais jovem do que eu, não ter muita experiência, mas essa pessoa hoje está a ler a Murli. A Murli é muito importante, as aulas da manhã, o que nós chamamos as Murlis de Baba. Alguém que seja mais novo está a ler a Murli. Eu posso pensar, não vou para a aula. Vou ficar em casa e vou ler a Murli para mim mesmo. Porque essa pessoa não tem essa experiência. Então, se eu tiver, se eu esquecer esse princípio da disciplina, como um estudante divino, mesmo tendo essa pessoa diante de mim que tem menos experiência, menos sabe, mesmo assim, isso é chamado de ego. Mas se eu continuo, porque a Baba de Murli, não importa quem esteja a lê-la, é a Murli de Baba. Eu vou para a aula. Eu sinto-me como um estudante. De Morena, nós sabemos que havia mais velhos do que a Dadi Prakashimani, e ela costumava ler a Murli, e a Didi
costumava sentar todos os dias com o seu caderno. Ela era a primeira estudante. E ela anotava os seus pontos. Isso era sinal de autorrespeito e respeito pelos outros. Mas quando há o ego, então a questão vem no estado das pessoas, no estatuto, das experiências. Então, na verdade, isso é a consciência do corpo que está a incomodar. Extraordinariamente, esse exemplo que você deu. Alguém no bate-papo está fazendo uma pergunta bem prática. Ele trabalha no escritório e ele diz: os meus subordinados e os meus patrões não respeitam as minhas notícias. Portanto, aqueles que estão mais baixos não respeitam ele também. Então, o que fazer com que eles possam escutar a mim e respeitar as minhas decisões? Sim, esse desejo, eles deviam estar a escutar a mim, a escutar-me, é um sinal de ego. E é por isso que eles não estão a respeitar. Então, a pessoa devia respeitar os subordinados, deveria perguntar para eles qual é a opinião deles. Qual é a opinião deles? Parece que essa pessoa está a tentar impor as decisões. Então, não estão a escutá-los. Então, um dos princípios do respeito é escutar os outros, escutar também. Um bom líder sempre lê a opinião dos outros, sempre. E o patrão, então, ter essa decisão com relação aos outros. Há uma diferença entre líder e patrão. E, entretanto, essa pessoa que escreveu essa pergunta, ele é um líder ou é um patrão? Então, se ele está a escutar a opinião dos outros, é muito importante. Ok. Bom, algumas semanas nós tivemos uma palestra sobre consideração. Há uma diferença entre consideração e respeito? Eu não sei dizer muito sobre isso agora, mas para mim é quase sempre como um sinônimo. Ok. Muito obrigado por ser tão honesta. E nós gostava de uma explicação nisso, que é: você falou sobre os princípios do manifesto 6. Então, a honestidade é apreciada, a confiança é ganhada e o retorno volta, mas o respeito se ganha. O que é que significa, então, ganhar esse respeito? Isso é uma verdade, porque você precisa é preciso haver exemplos. Por exemplo, aquilo que você diz devia ser mesmo aquilo que sai das suas palavras, ser aquilo que sai das palavras. Talvez as pessoas possam respeitar diante de mim, mas internamente não respeitam. Se eu disser aos 8 não ficar com raiva, eu fico com raiva. Então eu tenho de ser um exemplo. E ganhar respeito também significa, como o irmão ou a irmã fez a pergunta, então se o patrão não está a respeitá-lo, então como é que você vai ser tratado? Essa alma. Todos nós sabemos dos exemplos de Mahatma Gandhi que quando a mãe veio com o filho, Mahatma Gandhi, ele tinha muitos doces, não escutavam a mãe, e o açúcar estava fazendo mal ao filho. E quando ela perguntou para Mahatma Gandhi, considerando que ele fosse uma grande alma, e sabia que as palavras talvez influenciassem a criança, Mahatma Gandhi disse: ok, eu vou tentar falar com a criança, mas você tem que regressar daqui a uma semana. Então, passada uma semana, ela veio, e Mahatma Gandhi disse apenas algumas frases,
eu não apanhei assim tanto, mas olha o que você está a fazer, coisa simples. Então, o que a mãe estava a dizer todos esses anos. Então, a criança concordou. Então, a mãe ficou surpreendida porque, como coisas simples, eu falo com a criança, mas não entra no intelecto dele. Mahatma Gandhi, em simples palavras, ganhou isso. Então, e por que Mahatma Gandhi, por exemplo, não diz as coisas uma semana antes? Porque ele vivia longe. And Mahatma Gandhi said, I could not, because a week ago I myself ate a lot of sweets. And during this week, Aí teve a dizer que teve. Ah, ok, já lembrei-me. Portanto, ele comeu muito açúcar e depois ele percebeu que teve que parar de comer esse açúcar e ver a dificuldade. Então, aí ele conseguiu perceber de onde é que vinha essa doçura, se era das palavras ou se era da garganta. Então, ele conseguiu comunicar e fazer com que aquela criança, então, percebesse que não devia comer tanto açúcar. Por isso é que são umas coisas que definitivamente entram para o coração e os tornem dignos de respeito. Então, para dar respeito aos outros, eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Fantástico. Sim. Outra pergunta que está cá. Você falou sobre respeitar o tempo. Então, uma pergunta é: há muitos que tiram muito meu tempo no escritório. Estou falando de uma secretária de alguns anos atrás. Mas ao respeito de poupar o tempo do outro, ou seja, falar de uma coisa, acho que são palavras muito curtas. Mas sem ser rude, como eu posso dizer para respeitarem o meu tempo? Como fazer isso? Aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço é, eu geralmente, quando eu sei que alguém tem o hábito de expandir-se de forma não necessária e por aí além, então a pessoa quer falar, então eu digo, quanto tempo você quer? Quanto tempo você precisa para isso? Então a pessoa vai dizer 5 ou 10 minutos, ok. E aí depois vou dizer, é possível em 10 minutos? Ok, 10 minutos. Então, você precisa apenas tentar fazer com que essa pessoa entenda. E outros tempos que eu utilizo, outro método é dizer a essa pessoa assim, que ela está a fazer algumas perguntas, está a elaborá-las com todos os detalhes desnecessários. Então eu digo, apenas imagine que alguém veio ter consigo com essas perguntas e você precisa responder essas perguntas. Essa é a resposta que você vai dar. Pense sobre isso. Muito frequentemente as pessoas vêm com respostas muito bonitas, porque todos têm intelecto, mas quando estão perdidos nas respostas, não são capazes de encontrar e deixar, por exemplo, eu posso ter com essa pessoa se fosse no trabalho. Então, dessa forma, a pessoa vai economizar o nosso tempo e a nossa energia, e a energia dessa alma também. Então, that regard is acknowledging someone, acknowledging others, and respect is accepting others. So that's what they are trying to say. Okay, now another very quite, I mean, not a. Então agora outra coisa.
Uma pergunta engraçada, quer dizer, não tão engraçada, mas eu não sei como colocar. Portanto, se alguém tiver a dar-me respeito Disrespect. e a outra pessoa está a sentir como desrespeito, o que é que eu faço? Again, please. So I am giving respect to the person, but the other Eu estou a dar respeito para uma pessoa e a, How is it? assim, How is it? It's seja, interesting. isso é interessante. Talvez entender que a palavra respeito, por exemplo, The person is wanting answer from me, and I am uma keeping pessoa quer uma resposta de mim e eu permaneço em silêncio. keeping silent. I think Eu permaneço em silêncio, person, I am not just opening my mouth in front of this person. But the person is hoping to get some answer from mas me. a pessoa está à espera de obter alguma resposta de mim. Something E pode estar com raiva, falar alguma coisa, por que que você fez isso? Você não devia ter feito isso. Portanto, uma forma desse descontentamento. Eu apenas permaneço em silêncio. so I think in that Então, eu acho que nessa situação, good will be to put yourself portanto, seria bom colocar-se that person na posição dessa pessoa in your position. e essa pessoa na sua posição. You understand me? Yes? Você está a entender-me? Sim? Choose the positions. Então, muitas posições. Think that person is E pense que essa pessoa está a se comportar como você está a se comportar agora, you are e você é aquele que está a preencher esse desrespeito, por assim dizer. understand Apenas tente entender isso. to Isso que é economizar, é entender outra pessoa. put your foot in his shoe. Yeah, and that means to see the situation É ver a situação point of view of do ponto de vista da outra pessoa também. only own. Não apenas da If you see sua, apenas da sua posição de ponto de vista. Porque isso é uma coisa que tem que ser muito acertada. view of other person, Portanto, é ver a situação e ser mais abrangente. understand that. E você vai entender essa pessoa melhor. I think so. Eu acho que sim. Yes, amazing. So wear each other's shoe and someone else's shoe and see how you feel. Great one. Okay, and as you rightly mentioned that people don't remember what I have done for them, but people definitely remember the way you make them feel. As you rightly mentioned that in one of the instances which you shared that Desculpem. when I'm in touch with people, my interaction, how do I Então, quando eu estou always be remembered by em conexão com outros, ter esse sentimento que eles se sintam bem. Ao fim e ao cabo, é isso que ele está a dizer. office that I don't Há mais uma aqui de um escritório. appreciates me. Eu- And sometimes Tem muito trabalho, mas ninguém aprecia o meu trabalho e são muito críticos. though I'm São pessoas que criticam mesmo, do I maintain myself? mesmo eu fazer coisas boas, como manter meu autorrespeito? Yes. Sim, Yes. sim. This desire of Esse desejo de reconhecimento, acho, de querer ser apreciada pelos outros, makes the person lose self-respect. isso vai fazer com que a pessoa perda o autorrespeito. Actually, we should look at what we are doing, Olhar para aquilo que você está a fazer detached observer also. como um observador desapegado também. I think that I am doing, Eu acho que eu estou a ir bem, but if mas I look se eu olhar thing from para a mesma coisa other person, do ponto de vista da outra pessoa, as Sakshi, é Sakshi, understand better whether it is good or not. e aí eu vou entender melhor se isso é bom ou mal. Então, outra coisa é, I am truly doing everything very nicely, se você vier fazer tudo muito bem, but maybe people mas talvez as pessoas, jealousy por or causa dos ciúmes, da inveja ou alguma outra razão, only not appreciating. não estão a apreciar, mas estão a criticar. So Então, listen to the criticism escute a crítica, also with the point of view that mas também do ponto de vista, deixe-me verificar, they have to por que que essa pessoa está a criticar? actually something. Será que há algo que não está bom? Everything is fine, but this little, Tudo bem, está bem, mas essa pequena coisa não está tão boa. so try Tão boa. Então tente that criticism also as ter essa crítica como uma espécie de correção. and
Mas se também não houver lá, então a terceira é, isso é uma conta kármica, e eu preciso de acertá-la, e eu tenho de acertá-la com amor e respeito. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Isso vai estar lá, e podem ser contas kármicas que não lembramos, nós criamos nos nossos nascimentos passados, e agora nós temos de acertá-las. Então, elas vêm dentro de nós, não sabemos o que é que foi feito errado, porque elas estão a criticar, estão a dar-me tanta dor e tristeza, e então, alguma conta kármica. Então, apenas internamente, apenas permanece pacífico. Então, com o tempo vai tudo ficar bem. We have 4 more minutes left. I'll take a few more questions. It's mentioned in one of the power. Tem mais uma pergunta. Knowledge will give you power, but character will give you respect. O caráter dá respeito. On my character, do you want to elaborate Então, on that? quer elaborar um bocadinho mais? Respect from others. Quer ganhar respeito dos outros? Sim, sim, sim. Eu estava a escutar alguns dias atrás, e mesmo em qualquer campo da vida, o talento é importante, mas o mais importante de tudo é o comportamento. Em qualquer campo da vida. Eu já vi das pessoas que não são tão talentosas, mas o comportamento é muito, muito bom. E eles são aceites. E têm trabalhos muito elevados. Ok, não é apenas um consciente de inteligência. Tem a ver com o caráter. O caráter é visível no comportamento, na nossa interação com os outros. E então, a minha personalidade, meus traços de personalidade, minhas características, meus traços de personalidade. Então, há muito potencial e é por isso que Baba não nos dá só esse conhecimento, a alma suprema, o drama, como o Baba também diz, e dá-nos também a lei do karma, o que é bom e o que é mal, e como ganhar, fazer caridade, boas ações, porque eu acho que quando nós falamos em caráter, isso também inclui que nós fazemos algo para os outros de forma sem ego. Ou seja, não é querer as coisas apenas para nós. Nós fazemos pelos outros. Temos uma atitude de ajudar, que é muito importante. Eu sou uma pessoa tão talentosa, mas eu estou tão ocupado com as minhas coisas que eu não dou sequer um sorriso para uma outra pessoa. Dadi Janki costuma dizer muito bem que quando tínhamos encontros ou coisa assim, e agarrávamos aqui e ali, e então a Dadi observava e passava. Você tipo se esqueceu de sorrir, então eu sorri para eles. Quanto tempo leva para você sorrir? Portanto, às vezes eu me sinto tão feliz, tão empenhada nas minhas próprias coisas, que nós esquecemos que eles estão aqui e ali, as pessoas também. Então, quando você entra no seu escritório, dizer olá, bom dia, sorrir, todas essas coisas fazem com que você tenha uma característica, uma presença simpática, vamos dizer assim. Se as pessoas entrarem com a cara fechada,
Os estudantes que vão até ficar com medo desse professor. Não vão respeitar esse professor do coração. Então vão sempre pensar, quando é que ele vai se embora? Quando é que esse período vai acabar para vir um professor bom? Então, se um professor tem um sorriso, esse brilho, então todos vão poder sentir-se confortáveis e os verdadeiros vão começar a respeitar. Great. And actually, the time is up, but there's an É um interesting importante exercício do one caráter. of the mothers, I think, is asking, how do we teach respect Como ensinar respeito para as adolescentes for us? quando eles são desrespeitosos para nós? Continuar a respeitá-los. Yes, so give respect and take respect. We just need to Isso é dar respeito para receber respeito, sim. for your answers. Beautiful. Muito obrigado pelas respostas muito práticas. Então, vou chamar agora o Dr. Ashok Mehta para os agradecimentos. Just beautiful exposition of respect, Susabin. I think every word Então, bela apresentação para o respeito. Todas as palavras que você falou são dignas de respeito. Você falou de uma forma muito humilde e respeitosa. Então, eu acho que eu gostei muito desse exemplo do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que depois de passar de uma semana, dessa criança que entrou no consultório, e ele podia ter dado conselhos. Desculpa. Uma das coisas é que os programas começam à tarde, às 6h30. Isso é um desrespeito. Ele começa atrasado. Eu considero isso um desrespeito. Desrespeito o tempo da audiência, o tempo das pessoas que estão a cuidar da parte técnica, de pôr música e coisas disso. Isso é muito desrespeito. Aquilo que eu aprendi do irmão Jagadish foi que esteja sempre na hora, chegue sempre na hora. Eu valorizo muito o tempo, na verdade. Eu estava aqui, 5 para 6, mas por alguma forma não conseguimos conectar. Porque estavam, se calhar, utilizar meios diferentes, mas e provavelmente explicaram que foi por causa disso. Então, na realidade, nós precisamos gradualmente introduzir esta prática profunda na família Brahmin. E gradualmente, pois, e quer ensinar esse valor do tempo. O tempo é vida. Eu acho que é muito importante. E aquilo que eu estava a observar também, quando eu conheci você em 1970 nos Estados Unidos, na América, a primeira coisa que eu havia 2 do México, estávamos sentados num quarto quando veio um chefe. Walking with him. So he said, no, it's not necessary. I saw an Australian, he had put his legs up. He just would not even bring it down. And then I went for a round with him. Então, queria nos mandar abaixo, foi isso que eu percebi. Estava a dizer que as pessoas não vão vir. You're seeing from north side, south side, east side, west side, and it's so different. And Pensei que está falando alguma diferença entre Ocidente e Oriente, mas eu não consigo ter certeza absoluta. But I think that built respect that we had learned from the childhood. Portanto, respeitar aquilo que nós aprendemos na infância. Eu fui numa escola americana e às vezes nas aulas alguém está a beber café, alguém está a fazer outra coisa e é extraordinário. E isso é aceito de uma forma tão fácil.
Mas acho que nesse ponto, And respect, I think dizem que liberdade é respeito, mas dá uma sensação que isso vai numa direção oposta. when we respect somebody, they think that we are acting as a subordinate human being rather than we're being respectful. But I think what I've heard from you was so Mas eu beautiful. acho que tudo aquilo que eu escutei de você foi muito bonito. Principles of respect, I think, is Os this princípios do autorrespeito. Brahma Kumaris. I think that's beautiful thing. That simplicity is É simplicidade. they're very respectful to everyone. Baba says, Saralta, Madhurta, Namrata, the humility. I think it's so beautiful. Yeah. The sweet. Portanto, a humildade é muito valiosa. all come from a respect. Tudo vem, tudo começa no respeito. Respect is expressed in so many other ways. O respeito é expresso em muitas maneiras. Humility and Através da simplicidade, da humildade, da doçura. Acho que tudo isso faz parte do respeito. the very important aspect which E acho que esse é um aspecto muito importante. in the Brahma Kumaris. Mhm. Everywhere I went, I Portanto, saw onde, it was the same. And I felt that there's something that's Baba's Gyan that was responsible for bringing that uniformity in our approach. Mhm. I think não consegui apanhar. it was ingrained amongst the most beings. And that's what we all learn. And that I can see in you too. Such a Thank pleasure listening to you. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela partilha. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Mehta, and thank Obrigado, you. Dr. Mehta. So before we go on to the closing Antes meditation, de ir para a meditação final, pedi para a Nu dar os anúncios. Obrigado, Manoj. Amazing and profound. Isso foi muito extraordinário e profundo. That we all can take and E aqui muitos pontos que nós podemos apanhar. Eu adorei. for bringing that up. That yeah, maybe that's the sentiment a lot of us feel. O Dr. Mehta, esse campo de sentimento da humildade e respeito. Our next session is the Então, a nossa próxima sessão é o workshop sobre o workshop de valores para a vida. E é sobre o respeito. Temos os exercícios de experiência no início e depois teremos a palestra através do irmão Bill Simon, que faz parte da equipe de coordenação da Espanha. Vai ser no próximo sábado, dia 3 de dezembro. Se não tiver em erro, deixa eu ver se não consigo ver aqui, está muito pequenino. E depois a próxima sessão dos valores para a vida, o episódio 54 sobre liberdade. E nós vamos ter o irmão Eric e a Sister Gina, dois palestrantes muito bons. Conversation on freedom. So please join, don't miss it. It is Então on não percam, 10th of December, Saturday, after 2 weeks, 10 de dezembro, 10 a.m. West Coast time. às 3 da tarde, That's 8:30 p.m. Portugal, meio-dia no Brasil. All the links are always the same. You Os can outros links também continuam os mesmos on our website. nos sites virasa.india, vancouver.brahmakumaris.ca On our YouTube channel. e todos os vídeos estão nos canais do YouTube do Virasa Índia e Brahma Kumaris Vancouver. Thank you so much. Por favor, verifiquem. Muito obrigado. Thank you so much, Sister Anu. So Muito obrigado, Sister Anu. some soft music in the background. Então vamos colocar uma música de fundo para a meditação. Okay, yes. Sure, sure. Sim, ok. So Anu, sister, you can play that. Thank you.
the same old questions, facing the same stuff, wondering when it's all gonna leave us alone. And here we go again, denying we ever knew the truth. We'll blame is a disease that separates you from love. And when you're down and formless as a cloud, drifting out to sea, stay with the deep, stay with the deep, stay with the deepest part of you. Here we go again, remembering why we're here, aching in the soul, and finding a place to rest our head. And here it comes again, denying we ever felt a thing. Oh, life is a disease that separates you from God. And when you're down and formless as a cloud, drifting out to sea, stay with the deep, stay with the deep. When you're down and formless as a cloud, trying to be free, stay with the deep, stay with the deep, stay with the deepest part of you. Thank you so much once again, Sudha Devi, for your talk and time, please. Mais uma vez, muito obrigado. Deus, Om Shanti.